por 40 autores diferentes, épocas diferentes, cultura diferente, condições diferentes. Todos estes homens foram divinamente inspirados por Deus. Trataram de assuntos da época, do passado, do presente e do futuro. Então, ela vale para hoje, sim ou não? Sim, claro que vale. Olha só, o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 8, ele trouxe uma profecia acerca da palavra. Ele faz até uma comparação. Ele diz assim, ó: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Ou seja, nasce e morre pessoas, nasce, cresce e produz frutos, plantas e entre as plantações podem secar pelo sol e enverdear pela água, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E mais interessante ainda é que diz a palavra de Deus pelo profeta Amós. Ele diz assim, ó: haverá dias em que enviarei fome e sede sobre a terra, mas não fome de pão e nem sede de água, mas de toda a palavra de Deus. Imagine quando de repente nós vemos os acontecimentos, como a gente já está vendo, muitos deles aqui, e você procurar alguma fonte para você se apoiar, para você ficar segura e não haver mais. Então nós temos acesso livre hoje à palavra de Deus, ainda, graças a Deus. Mas tem muitos lugares por aí que ela está sendo restrita. Pessoas estão morrendo, eles fariam qualquer coisa para ter pelo menos uma folha da Bíblia. E hoje nós, além de ter ela aqui, o exemplar original, nós temos elas em todas as traduções que você quiser, direto no teu telefone, sim ou não? A minha mãe e os meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus deixou isso bem claro. Você quer ser parente de Jesus? Qual é o grau de parentesco que você quer de Jesus? Qual é o grau? De filho, né? De irmão, de amigo. Jesus disse que em breve ele vai sentar à mesa com seus amigos, e juntos iremos fazer uma grande refeição. Jesus tem essa promessa para nós, sabe? Jesus nos trata como irmão, como amigo, mas sabe quem são esses? Os que ouvem a palavra dele e a colocam em prática. Jesus, ele não veio pregar sobre ele veio pregar sobre o Pai. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele não veio testificar dele, ele veio testificar do Pai. Mas a Bíblia testifica dele. Você vê o negócio como é que é? Interessante. Ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz, ó: bem-aventurado aqueles que as palavras da profecia e guardam as coisas nelas, pois o tempo está o quê? Você sabe o que significa bem-aventurado? Você pode dizer assim, significa feliz, mas eu digo para você que é mais que feliz. Pensa numa felicidade ao extremo, uma felicidade que precede a ideia de feliz. Bem-aventurado, mais que feliz é aqueles que leem, ou seja, quando você lê a palavra de Deus e você guarda ela e coloca em prática, a tua alegria, ela é diferente. A tua alegria é diferente da alegria do mundo. Ela não só te dá um senso de alegria profunda, mas ela te produz paz e esperança. Esperança, constância. É por isso que está escrito aqui, ó: felizes, mais que felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam. Por que profecia, irmão? Porque a revelação sobre Deus está aqui. E as pessoas estão buscando revelações, buscando informações em pessoas corruptíveis, falsos profetas, que existem aí em tudo quanto é esquina. Pessoas que vêm de outro lugar, as pessoas anunciam aí como aquele que vai revelar, que vai trazer o oculto e o escondido, sendo que a profecia é esta aqui. A revelação de Deus está aqui. Antigamente Deus falava pelos profetas, sim, Deus usava aqueles homens para trazer mensagens específicas sobre os assuntos que era relevante àquele tempo, aquela cultura. Agora Deus fala conosco através da sua palavra. Quer conhecer Jesus? Quer ter uma razão para a sua fé? Quer viver uma vida de fé objetiva, com o intuito de ser salvo? Quero te apresentar um manual da vida eterna.
o guia infalível da verdade sobre Deus, sobre nós, sobre essa tão grande salvação. Ok? Foi o que houve aí, macho? Já acabou? Sério? Deus é bom, né? Foi depressa, não foi? Que maravilha, hein? Então vamos continuar, né? Vamos lá. Então vocês percebem aí? Volta para mim aquele último versículo lá. Vocês percebem aí? Vou dizer uma coisa para você, ó. A Bíblia Sagrada, sabe quem que tem raiva da Bíblia? Sabe quem que tem mais raiva da Bíblia? Satanás, ele tem raiva da Bíblia. Sabe o que é que Satanás fez? Ao longo da história, se você procurar buscar no contexto histórico do cristianismo, você vai ver que Satanás, ele sempre fez o possível e o impossível para que a humanidade não tivesse acesso à palavra de Deus. Sabe por quê? Olha, para essa palavra chegar até nós, na linguagem pela qual nós entendemos, no nosso idioma, muita gente precisou morrer. Para que esta palavra fosse traduzida nos outros idiomas, muita gente teve que morrer. Houve uma grande reforma protestante dentro de um sistema religioso que mantinha as escrituras sagradas, mas eles usavam de forma diferente, não para trazer vida para as pessoas, mas para mantê-las como seus prisioneiros, segundo as suas próprias heresias, segundo os seus próprios entendimentos, e com isso eles conseguiram tirar tudo que era preciso das pessoas, mataram pessoas usando a própria palavra de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas não tinham acesso a ela, não tinham um acesso da forma como era necessário. E isto foi profetizado pelo profeta Daniel, né, que o iníquo, ele ia lançar a verdade por terra, mas só por um pouco de tempo. Lá no país da França, o povo lá entrou em um período chamado período da razão, em que todos os exemplares bíblicos, tudo que tinha a ver com o cristianismo, foi lançado em praça pública e queimado lá. As pessoas iam viver da razão, sem essa de fé e de esperança, e se tornou um estado extremamente decadente. Muita coisa ruim aconteceu lá, mas não foi por Deus que os puniu, não. Foi porque sem Deus, sem a direção do Espírito Santo, nós somos altamente destrutíveis, somos autossabotadores. Precisamos da orientação do Senhor, precisamos da jurisdição de Deus em nossas vidas. O minuto em que o homem se deixou de estar na companhia de Deus, foi o suficiente para que o inimigo tomasse o domínio dele sobre todas as coisas. Então a palavra de Deus, ela chegou para nós agora de uma forma mais simples, mais acessível, mas antes de chegar até nós dessa forma, meus amigos, houve uma grande mortandade, houve um grande período de dores. Vocês já ouviram falar na reforma protestante? Pessoas que saíram dentro de um sistema religioso, porque começaram a ler a Bíblia e começaram a entender o que de fato o propósito dela é. Enquanto alguns líderes religiosos usavam para tirar vantagem do povo, outros não conseguiram conviver com aquela mentira e começaram agora a protestar e trazer a Bíblia da forma correta. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: aqueles que ouvem a palavra desta profecia, guardam as coisas nelas escritas, esses são felizes. É por isso que Jesus disse: aqueles que ouvem e colocam em prática. Está cheio de lobos aí, meus amigos, procurando de alguma forma tirar vantagem da tua fé, da tua falta de conhecimento, para tirar tudo que você tem. São grandes guias cegos, guiando um bando de pessoas cegas também. Mas cegas de quê? De conhecimento da palavra de Deus. Nós temos aqui 66 livros. A Bíblia, ela é uma coleção de livros. A palavra Bíblia, ela vem da palavra grega biblos, que significa pequena biblioteca. Ok? Composta por 66 livros, sendo 27 no Novo Testamento e 36 no Antigo Testamento.
divinamente inspirada por Deus, escrita por pelo menos 40 autores diferentes. E outra coisa, eram pessoas de culturas e hábitos diferentes, tanto pessoas nobres quanto pessoas simples. Ok? Porque Deus, Ele escolhe, Ele capacita e Ele instrui. E cada um de nós podemos ser usado, podemos ser instrumento de Deus para a transmissão desta palavra. Porque ela tem como tema central Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus enviado para a salvação da humanidade. Ok? Lembrei de ti, macho. Lembrei, ó. Depois eu revelo para você. Mas não foi nenhum espírito que me resolveu, não. Porque o povo tem esse negócio, né? Deus está me mostrando aqui. Aí o cara, Deus está me mostrando aqui que tem fulano aqui que é o seguinte: sair lá na porta, ele vai correr o risco de um acidente. Todo mundo vai levantar a mão, né? Claro. Se a gente está no meio da rua, todo mundo está correndo risco de um acidente, sim ou não? Mas Deus vai dar o livramento. Aí os pessoal ficam tudo impressionado. Deus está me dizendo aqui que alguém vai dormir e vai acordar amanhã. Se não acordar, vocês têm que ficar ligados, meu irmão. Satanás é sujo, né? Tá bom? Aqui, ó, o nosso horóscopo infalível. Ok? A fonte de informação segura para a humanidade descobrir acerca de uma tão grande salvação. Neste programa aqui, amanhã, nós vamos estar falando aqui sobre uma grande guerra. A Bíblia vai dizer para nós onde começou esta grande guerra, quem começou esta grande guerra, que grande guerra é essa, e como é que nós se envolvemos nessa guerra. A Bíblia vai falar que o mundo, o planeta, ele está sendo mantido como um refém em um grande sequestro. Nós vamos aprender dentro da palavra de Deus aqui que Jesus, ele veio como um resgate. Ou seja, se alguém está sendo mantido como refém, ela está precisando ser o quê? Resgatada. E todo refém ou todo sequestrador que mantém alguém sob sequestro, ele pede o quê? Um preço pelo seu resgate? Sim ou não? Ele está pedindo um preço pelo resgate. Você vai saber como é que esse mundo pode estar sendo mantido como refém em um grande sequestro, e você vai saber qual foi a moeda de paga desse resgate, e quem foi que fez esse resgate. Você vai saber que esse sistema mundano, ou seja, esse sistema maligno em que as pessoas vivem nesse contexto de maldade extrema, de não considerar mais uma criança recém-nascida, de não considerar mais o pai e a mãe, de não mais considerar um amigo que cresceu com ele, jogando bola com ele, mas agora por causa de uma alienação, ele agora é capaz de fazer toda a maldade. A Bíblia vai falar para nós que este mundo está por um fio. Você vai saber aqui na Bíblia o que acontece com as pessoas que morrem. Para onde vão os mortos? Como assim? Não vão para o cemitério? Vão. Tem gente que vai, tem outros que não. Tem uns que estão perdidos aí, nunca se achou. Outros estão no fundo do rio, né? Pelo menos os ossos, né? Porque é a carne, né? Mas não estou falando da matéria, nós estamos falando do contexto dela. Ok? Nós temos muito assunto aqui que a Bíblia vai trazer para nós, que vai trazer razão pela nossa fé, objetivo para a nossa fé, e que vai fazer você pensar numa tão grande salvação ou numa destruição. Porque também ela aponta para dois caminhos, o estreito e o largo. Ela mostra que há a bênção e a maldição. Ela também diz que há a vida, e ela diz que também e a morte. Ela apresenta um salvador e ela mostra também um destruidor. Tudo na Bíblia tem duas opções: sim, sim, não, não. Justifique-se ou suje-se mais. Jesus e o inimigo. Então nós precisamos estudar a Bíblia, porque sem conhecimento o povo padece. Quem entendeu, diga amém. Então este programa tem um intuito aqui para você. Ele quer trazer para você informação, ele quer trazer para você razão de fé, e ele quer trazer para você a proposta de uma tão grande salvação. Mas só tem uma condição:
E ela não diz respeito a mim, ela diz respeito a você. Porque se tem uma coisa, amigo, que ninguém vai poder fazer diante de Deus, pelo menos nós que estamos aqui e que vamos estudar, mas isso aqui não é para você desistir não, isso aqui é para você tomar como inspiração. Ninguém vai poder dizer diante de Deus que não ouviu, que não teve oportunidade de ouvir, ou que ninguém disse nada. Quem entendeu, diga amém. Porque enquanto houver uma porta aberta, há possibilidade de entrarmos por ela. E nós vamos falar sobre o fechamento da porta da graça aqui. Nós vamos falar sobre 3 livros que existem no céu. E quem que revela esses livros? A Bíblia. Você vai saber o que está escrito nesses livros. E você vai saber a importância de estar escrito em pelo menos um dele. Principalmente. Ok? Nós vamos aprender aqui que existe um lugar com base em uma promessa, que está escrita no livro de João capítulo 14. Quando Jesus disse assim: eis que eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar esse lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, pois aonde eu estiver, vós estarão também, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí a razão da nossa fé, aí a razão de nossa esperança, que Cristo vem. E na sua vinda, você vai aprender aqui, que na ocasião da sua vinda, veja bem, quando Cristo vir, porque Ele não vai vir de qualquer jeito, Ele vai vir em um tempo determinado, pelo próprio Deus, cujo só Deus sabe, porque Deus vai dar uma ordem, aí anjos vão trocar uma trombeta, aí é o sinal para a vinda de Cristo. E nessa ocasião, você vai aprender aqui o que vai acontecer. O anjo toca a trombeta, Jesus se levanta do trono, sai lá do templo e vem, começa a vir, aí vai acontecer coisas extraordinárias na terra. A Bíblia mostra para nós o que vai acontecer. A Bíblia mostra para nós sobre uma grande destruição, mas também sobre uma grande salvação. A questão é, se nós vamos estudar sobre esta guerra, nós precisamos entender que em uma guerra existe quantos lados? 2 lados, né? E você precisa escolher de que lado você quer estar. E eu vou apresentar para vocês os 2 lados aqui, dentro da Bíblia. Aí nós vamos ter a oportunidade de escolher de que lado quer estar. Porque se tem uma coisa que a Bíblia nos mostra aqui, é que Deus nos deu o poder de escolher. Somos livres para escolher. Amém? Então eu quero agradecer você. Mas antes de finalizar essa palestra aqui, eu quero deixar claro para você. Se você ainda está buscando informações em fontes duvidosas, eu quero apresentar para você a única fonte segura de informação para trazer segurança e paz para uma tão grande salvação: a Bíblia Sagrada. Se você tem na sua casa uma Bíblia Sagrada como uma espécie de amuleto, né? Ou como uma espécie de contragouro, né? Achando que ela aberta lá, ela vai te proteger, que ela vai produzir milagres. Saiba que milagre é pela fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. A Bíblia Sagrada, ela é só um livro fechado. Por isso que o salmista diz que ela é só uma lâmpada. Mas quando você a abre e você busca a orientação de quem a inspirou, aí ela se torna uma fonte de luz. Ela se torna uma fonte de águas que jorrará para a vida eterna, aonde você nunca mais terá sede. Interessante é que Jesus narra um episódio quando ele se encontra com uma mulher lá em Samaria, à beira de um tanque. Aí Jesus fala de uma água, de uma fonte de água que nunca mais daria sede, e a mulher pede para que Jesus tirasse do poço essa água. Ele disse que não era aquele poço. Você entende? A Bíblia está cheia de riquezas maravilhosas que nos faz refletir e nos traz esperança. A questão é, o quanto nós estamos dispostos a descobrir esses tesouros. A Bíblia fala que um certo homem, ele tinha uma propriedade, aí ele vai em busca, ele encontra um tesouro, ele vende toda a sua propriedade e fica com aquele tesouro. Ele estava se referindo à Bíblia. Se você soubesse o tesouro que você tem na mão, a fonte de eternidade, ela tem poder de transformação. Ela transforma o traficante em uma pessoa sensata, o assassino em uma pessoa sensata, ela transforma a prostituta, o noiado, o drogado, ela transforma a vida de qualquer um.
que deram atenção a ela. Sabe por que eu disse isso? Porque transformou a minha. Transformou. Ok? Ela é apta, ela é útil para ensinar, para corrigir, para instruir, para educar, para corrigir. Toda esta é a palavra de Deus. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra até o mais profundo. Ela divide juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Amém? Quem gostou, diga amém. Então você não pode perder. Amanhã nós vamos trazer aqui um tema muito interessante. Chama-se A Grande Guerra. Ok? Então mais uma vez eu quero desafiar você. Não perca, você está fazendo um seminário bíblico gratuito aqui. Você vai aprender coisas maravilhosas a respeito da teologia de Deus. Cada um de nós temos uma teologia sobre Deus, porque a teologia é um estudo, é algo que você entende sobre Deus. Mas a verdadeira teologia de Deus está aqui, ó. Ok? Teologia, estudo sobre Deus. Talvez você chegou aqui com uma teologia específica, particular sobre Deus. Eu quero te apresentar a teologia de Deus, porque tudo que nós vamos aprender aqui é o que está escrito aqui. Tá bom? Então quero agradecer você que veio. Já são 8h30. Nós temos compromisso com o nosso horário, porque eu não quero que você chegue tarde lá. É por isso que nós começamos aqui 7 horas. Eu vou começar sempre às 19 horas. Aí nós vamos iniciar com o filme Prova de Fogo. Nós já vimos aqui o início dele, né? Eu vou estar fazendo perguntas. É legal vocês ficarem atentos, né? Porque aí as perguntas vão produzir talentos. Talentos é o dinheirinho que vai gerar eletrodoméstico, cesta básica, uma série de coisa boa para vocês. Tá bom? Quem vai vir amanhã, diga amém. Por favor, não faltem. Esse trabalho aqui é feito para vocês. Sem vocês aqui não tem esse trabalho. E Jesus nos convida a aprender sobre Ele. E Jesus tem nos levantado para trazer essa mensagem. Eu continuo indo nessas ruas aqui, convidando vocês, lembrando vocês, convidando para quem já foi convidado. Sabe quem não quer que vocês estejam aqui? É o inimigo, porque ele sabe, quando você tiver acesso à luz, a luz vai refletir aquilo que as trevas ocultam. Satanás não quer que você saiba o que está por trás de grandes tribulações e males que acontecem neste mundo, porque quando você tiver conhecimento sobre isso, você vai poder se desviar dos perigos, você vai fugir da aparência do mal, você vai conseguir dizer não às tentações daquilo que aparentemente é bom, mas o final é morte. É por isso que ele tem raiva da Bíblia, é por isso que ele não quer que esteja cheio aqui. Ainda mais eu quero ver qual é o lugar que você vai por aí, a fim de ouvir a palavra de Deus e ainda sai de lá sendo presenteado. Na verdade você vai para lugar por aí, chega lá, você ouve um monte de coisa relativa ao cotidiano, ao rotineiro, à vida dos outros, ainda tem que pagar ainda. Porque tu está querendo um milagre, tu tem que botar não sei quanto lá dentro do envelope, tu tem que botar não sei quanto lá dentro da chave. Porque Deus vai precisar do teu dinheiro para realizar um milagre na tua vida. E a tua fé ficou onde? E a tua confiança nesse Deus que promete e faz muito mais do que tu imagina? Gente, tem gente sendo enganada aí porque quer, porque a palavra de Deus mostra o que é relativamente aquilo que é necessário na obra de Deus. Não tem a ver com imposição, não tem a ver com sinônimo de maldição, ou porque tu é ladrão, não. Se tu não der porque tu é ladrão, não, senhor. Deus é o dono do ouro e da prata. Agora, só que para você ter um azinho, você ter um negocinho, quem precisa movimentar isso aqui não é nós? Lá na tua casa, para tu sentar num sofazinho, tu não teve que comprar ele? Teve. Mas tem gente que diz que para tu vir para a igreja, tu tem... Rapaz, é muita treta, né? Mas você saber dessas coisas, você tem que ler a Bíblia, sabe? Dízimo é necessário, mas ele é voluntário, ele é do coração. Isso é uma expressão de amor a Deus. Isso é também para tirar a mesquinhez do coração do homem, sabe? Mas isso não é imposição e nem é sinônimo de maldição na vida de ninguém, não. Entendeu? Então, em nome de Jesus, venham, participem. Nós vamos estar aqui até o dia 2 de dezembro. Já estou sentindo falta das minhas 3 amigas ali que vão viajar para São Paulo. Mas vão sair debaixo da benção aqui. E elas já disseram que quando voltar vou continuar estando aqui. E nós vamos continuar estando lá com você, visitando você, orando pela tua família, junto com você. Você pode não estar até aqui, mas nós vamos passar o link do projeto para vocês. Pode acessar o YouTube lá que vocês assistem ao vivo. Sim ou não, meu filho? Aí, viu? Vamos passar o link para a menina aqui, viu? Para elas ouvirem as palestras lá. E de lá mesmo ela vai nascer de novo.
É. Amém? Quem entendeu e gostou, diga amém.